Existe um objeto extremamente estranho passando bem perto do nosso Sol. Não sabemos exatamente o que é essa coisa, nem o que está fazendo por aqui. Nem conseguimos mais vê-lo, mas estivemos observando esse objeto de perto por meses. Demos a ele um nome, 13 Atlas, e também um título, Cometa Interestelar. Há muita coisa que já sabemos sobre esse novo visitante do nosso sistema solar. Em apenas 4 meses, quase 100 artigos científicos foram publicados sobre o 13 Atlas. E há ainda muito mais informação disponível que não aparece nos registros oficiais. Parte disso pode soar completamente absurdo. Por isso, hoje vamos cortar toda a confusão e chegar ao fundo de tudo que você realmente precisa saber sobre o 13 Atlas. Vamos falar sobre a trajetória desse objeto interestelar. Neste exato momento, o 13 Atlas está fazendo sua aproximação máxima ao Sol. Chamamos essa fase de periélio, e o pico ocorre em 29 de outubro, quando o objeto passará a cerca de 210 milhões de quilômetros da nossa estrela. Embora no espaço normalmente usemos uma unidade de medida maior, chamada unidade astronômica, ou UA. Uma UA representa a distância média entre a Terra e o Sol, o que nos ajuda a ter uma noção familiar da vastidão do sistema solar. Portanto, o periélio do 13 Atlas ocorre a 1,4 unidades astronômicas do Sol, o que significa que ele não chega tão perto assim. Fica em algum ponto logo dentro da órbita de Marte, mas esse será o momento de maior atividade do 13 Atlas. É quando ele atingirá sua temperatura máxima, o que significa que uma enorme quantidade de material da superfície do objeto será lançada para o espaço. Isso é completamente normal para um cometa. Chamamos esse processo de sublimação. É o que acontece quando um material sólido se transforma diretamente em gás, já que não existe líquido no vácuo do espaço. E é a sublimação que dá ao cometa sua aparência característica, com um halo difuso e uma longa cauda. O halo é formado por todo o gás e poeira ejetados da superfície sólida do objeto. Tecnicamente, ele é conhecido como coma. A cauda é criada pelo vento solar. Esse é o nome dado às ondas de radiação que fluem constantemente da superfície do Sol. Esse vento empurra para trás as partículas mais leves de poeira e gás da coma, afastando-as do cometa. É um espetáculo cósmico de tirar o fôlego. E, infelizmente, não podemos assistir a isso acontecendo com o 13 Atlas enquanto ele atravessa seu pico de exposição ao Sol, porque estamos do lado errado. Chame de destino ou chame do que quiser. Nossa visão do periélio está completamente bloqueada pelo brilho do Sol. Então, sabemos onde o 13 Atlas está agora e temos uma boa ideia do que está fazendo, enquanto aguardamos ele reaparecer do outro lado. Isso nos dá a oportunidade de investigar como ele chegou até aqui. E essa é uma história profundamente fascinante. Estamos rastreando o 13 Atlas desde julho de 2025. Ele foi oficialmente detectado pelo Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, o ATLAS, que é na verdade uma rede de telescópios espalhados pelo mundo em lugares como Havaí, Chile e África do Sul. O que eles fazem é encarar o céu noturno em busca de objetos em movimento. E foi exatamente isso que viram na noite de 1º de julho, apenas mais um objeto em movimento. Então o classificaram como um novo asteroide e estavam prontos para seguir em frente. Mas então perceberam algo estranho nesse objeto. Ele estava se movendo rápido demais. Tudo no espaço está em constante movimento. E todo objeto no sistema solar orbita ao redor do Sol, porque todos estamos presos pela sua força gravitacional. O fato de estarmos em movimento é exatamente o que nos impede de cair no poço da gravidade. E quanto mais perto do Sol você chega, mais rápido precisa se mover para não ser engolido. Mas se você começar a se mover rápido o suficiente, você começa a subir e escapar desse poço. E se atingir uma certa velocidade, você se liberta completamente da gravidade solar e pode voar para o espaço interestelar. Você entra no vazio absoluto que existe entre as estrelas. E quando os astrônomos mediram a velocidade desse novo asteroide, ficaram em choque. Era o objeto mais veloz já detectado em todo o nosso sistema solar. Vamos estabelecer uma escala aqui. O planeta Terra orbita o Sol a uma velocidade de 30 km por segundo. Somos nós. Nos movemos bem rápido e estamos bem perto do Sol. Mas existem planetas muito mais próximos. Aqui está Mercúrio, a 0,4 unidades astronômicas da superfície do Sol. Ele é cozinhado vivo e para não cair no poço gravitacional. Mercúrio precisa orbitar a cerca de 48 km por segundo. O novo objeto descoberto pelo Atlas se movia a 58 km por segundo. E naquele momento, ainda estava bem lá fora,
logo dentro da órbita de Júpiter. Isso é cerca de 4,5 unidades astronômicas do Sol. E nessa velocidade, ficou claro que esse objeto passaria disparado pelo Sol e simplesmente continuaria indo. Chamamos isso de trajetória hiperbólica, o que significa que esse objeto veio do vazio, do espaço interestelar, e era para lá que retornaria após completar seu grande tour pelo nosso sistema solar. Foi então que surgiu o nome 3I Atlas, terceiro objeto interestelar, o que significa que havia 2 antes dele. Você provavelmente conhece este aqui, Oumuamua, o primeiro visitante interestelar já identificado. E ele também era bem estranho, embora de uma forma completamente diferente do Atlas, e vamos mergulhar nisso muito em breve. Mas também temos um segundo objeto interestelar, o filho do meio frequentemente ignorado, 2I Borisov, que na verdade não era tão estranho assim. Além do fato de ser interestelar, ele basicamente se comportou como um cometa normal. Então, se for para dizer algo, era estranhamente não estranho. Existem 3 grandes diferenças entre o 13 Atlas e seus irmãos interestelares. A primeira é o tamanho. Ele é literalmente muito maior. Oumuamua tinha até 400 metros de diâmetro. Borisov tinha cerca de 1 quilômetro de largura. Mas o 13 Atlas pode ter até 5,6 quilômetros de extensão. A segunda é a velocidade. O Atlas viaja aproximadamente ao dobro da velocidade de Oumuamua e Borisov. E a terceira é a direção de onde o objeto veio. E essa é a parte verdadeiramente perturbadora. Oumuamua veio de cima, do céu norte, que é a direção geral para onde o sistema solar está se movendo. Todos orbitamos o Sol, mas o próprio Sol também orbita ao redor do centro da galáxia Via Láctea, arrastando tudo junto consigo. Então, tanto quanto Oumuamua nos atingiu, nós também meio que corremos em direção a ele. O 2I Borisov fez basicamente a mesma coisa. Ele entrou em um ângulo mais diagonal do que frontal, mas vindo da mesma direção geral. Agora, o 13 Atlas não é mais uma colisão frontal. Este é um choque lateral, vindo por esse ângulo de lado em quase perfeito alinhamento com todos os planetas. Nosso sistema solar é como um disco de matéria que se formou ao redor do Sol. Com o tempo, toda essa matéria continuou colidindo entre si. E assim foi formando planetas, luas, asteroides e muito mais, tudo concentrado em um disco relativamente plano. Chamamos esse disco de plano da eclíptica. Apenas alguns poucos objetos se desviam um pouco desse plano. O mais conhecido é Plutão, cuja órbita é inclinada em 17 graus, ficando ora acima, ora abaixo do plano da eclíptica. É fundamental entender isso para apreciar o quão perfeitamente alinhado o 3I Atlas realmente está. Esse objeto interestelar está apenas 3 graus fora do plano da eclíptica. Ele entrou no nosso sistema solar em alinhamento quase perfeito com o disco. O espaço é tridimensional, e esse objeto poderia ter vindo de qualquer direção. Então, ter algo que nos atingiu quase perfeitamente de lado é uma coincidência extraordinária. Mas isso nos leva a uma pergunta ainda maior. De onde veio o 3I Atlas? Sabemos que ele veio da direção do núcleo galáctico. Se observarmos a Via Láctea de cima, estamos aqui, na metade externa da galáxia, dentro de um braço espiral. Quando você vê a Via Láctea no céu noturno, está olhando para o braço espiral seguinte. O 3I Atlas veio da direção desse núcleo brilhante no centro, repleto de estrelas comprimidas muito mais densamente do que as da nossa vizinhança. Mas, novamente, o espaço é tridimensional. Para realmente entender a origem do 3I Atlas, precisamos ver a galáxia de lado. Assim como o nosso sistema solar, a maior parte da matéria da Via Láctea está concentrada em um disco fino ao redor do núcleo. Mas também, como no sistema solar, alguns objetos ficam acima e abaixo desse disco fino. Na galáxia, chamamos essa região de disco espesso. É muito menos agitado no disco espesso, com pouquíssimas colisões gigantescas, explosões de supernovas e buracos negros. Por isso, os objetos nessa região tendem a permanecer intocados por períodos imensamente longos. E é exatamente de lá que os astrônomos acreditam que o 3I Atlas veio, dessa região ancestral do espaço, o que poderia torná-lo tão antigo quanto 7,6 bilhões de anos, quase o dobro da idade do nosso próprio planeta. Provavelmente nunca conseguiremos rastrear a jornada completa do 3I Atlas
Atlas até seu ponto de origem, mas os astrônomos conseguiram recentemente reconstruir mais de 10 milhões de anos de sua trajetória e identificaram 93 estrelas que o objeto teria encontrado ao longo desse período. O que é profundamente fascinante é que, durante esses 10 milhões de anos, a maior aproximação que ele teve de qualquer uma dessas 93 estrelas foi de apenas 0,3 anos-luz, ou seja, 63 mil unidades astronômicas. E agora, o 3I Atlas está a apenas 1,4 unidades astronômicas do nosso próprio Sol. Vamos falar um pouco mais sobre como o 3I Atlas se aproximou do Sol e o que aprendemos sobre ele ao longo do caminho. Embora o 3I Atlas tenha sido oficialmente descoberto em 1º de julho, ele foi avistado pela primeira vez em 7 de maio de 2025. Apareceu em imagens capturadas pelo Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito, o TESS, um observatório que orbita a Terra e observa as profundezas da galáxia em busca de novos planetas em outros sistemas estelares. Durante cerca de um mês, o TESS estava, por acaso, olhando exatamente na direção do 3I Atlas. Isso nos deu a oportunidade de rastrear o objeto enquanto ele atravessava a órbita de Júpiter. A primeira coisa que os astrônomos queriam medir era o brilho do objeto e como ele mudava ao longo do tempo. Isso nos diz do que essa coisa é feita. Sabemos que no período de um mês em que o 13 Atlas foi observado pelo TESS, ele percorreu cerca de um UA em direção ao Sol, então esperávamos que ficasse mais brilhante ao longo desse tempo. Os astrônomos usam um termo chamado fluxo para descrever o brilho percebido de um objeto no espaço. Veja como isso funciona. Pense em como o Sol parece brilhante da sua posição ao meio-dia em um dia claro. Agora imagine que você é transportado para a superfície de Mercúrio. Esse mesmo Sol vai parecer de repente muito mais brilhante. Brilhante o suficiente para incinerá-lo. O brilho real do Sol não mudou, apenas a sua percepção dele. Isso é fluxo. Então os astrônomos tinham a hipótese de que o fluxo do 13 Atlas aumentaria por um fator de 1,5 entre maio e junho. Mas os dados mostraram que o fluxo, na verdade, aumentou por um fator de 5. Houve um aumento massivo na quantidade de luz refletida por esse objeto. E é assim que sabemos que isso não é um asteroide. Portanto, deve ser um cometa que está começando a formar sua coma de gás e poeira, que é o que está refletindo todo esse excesso de luz. Só que há duas coisas estranhas sobre essa observação. Uma tem a ver com a polarização da luz. Isso é difícil de explicar, então vamos simplificar bastante. Quando a luz do Sol atinge essa nuvem de gás e poeira ao redor do 13 Atlas, ela se dispersa em diferentes direções. Mas a direção em que a luz ricocheteia não é aleatória. Ela pode nos dizer muito sobre o material que está sendo atingido pela luz. Se a luz se dispersa para o lado em ângulo reto, ou seja, perpendicularmente, chamamos isso de polarização positiva. Se a luz ricocheteia diretamente de volta em direção paralela, chamamos isso de polarização negativa. A maioria dos objetos no espaço tem uma polarização predominantemente positiva, até mesmo objetos interestelares. O 2 Borisov era positivo, mas o 13 Atlas é negativo. E não só isso, ele tem a polarização negativa mais extrema de qualquer objeto já descoberto. Isso é bastante estranho, e é apenas uma das muitas peculiaridades do 13 Atlas que nos diz que nem todos os sistemas solares são iguais. O que consideramos normal aqui seria estranho em outro lugar, e o que é normal em um sistema estelar diferente é considerado estranho por aqui. A segunda coisa surpreendente sobre a coma do 13 Atlas foi o simples fato de ela existir. Lembre-se, estamos olhando para esse período entre maio e junho, e o 13 Atlas ainda está muito longe, além da órbita de Júpiter. Isso é mais de 5 UA de distância do Sol. Faz muito frio lá fora. Tão frio que normalmente não detectamos cometas a 5 UA porque eles geralmente ainda não começaram a formar sua coma. Ainda estão completamente congelados. Geralmente é apenas entre 3 e 4 UA que o processo de sublimação realmente começa. E isso porque os cometas típicos do nosso sistema solar são geralmente feitos de gelo de água, que precisa de muita energia para derreter. Mas conforme continuamos a observar o 13 Atlas e começamos a apontar nossos telescópios mais poderosos diretamente para ele, descobrimos que a coma era dominada por gás CO2. Havia algum vapor de água, mas a proporção de CO2 era muito maior, em torno de 8:1. Isso é basicamente o oposto ou inverso do que estamos acostumados a encontrar nos cometas. Se você já viu gelo seco antes,
Normalmente, esse efeito é usado para criar aquela fumaça dramática em shows ao vivo. Estamos falando de CO2, congelado. Ele precisa ser produzido e armazenado em temperaturas extremamente baixas. E assim que é retirado do congelamento profundo, o gelo seco começa a sublimar instantaneamente, formando aquela nuvem característica de gás. Foi exatamente isso que o 13 Atlas estava fazendo lá no espaço. E é por isso que sua coma se formou tão cedo. Porque o gelo de CO2 derrete a uma temperatura muito mais baixa do que o gelo de água. Continuamos a observar o 13 Atlas em sua aproximação ao Sol. Vimos a proporção de CO2 e água começar a se inverter. No final de setembro, enquanto cruzava a órbita de Marte, a pouco mais de 1,5 UA. O objeto havia começado a liberar uma quantidade enorme de vapor de água, equivalente a uma mangueira de incêndio funcionando a todo vapor. O que é, na verdade, mais água do que esperaríamos até mesmo de um cometa comum a essa distância. Nunca havíamos visto tanto vapor de água surgir tão repentinamente. O mesmo pode ser dito sobre os metais na coma do 13 Atlas. Quando foi observado durante o verão, os astrônomos detectaram uma pequena quantidade de níquel na nuvem ao redor, mas não detectaram nenhum ferro. Há alguns pontos importantes a destacar aqui. Primeiro, níquel e ferro são bastante comuns no universo, porque são formados no núcleo de estrelas moribundas. Então essa estrela explode em supernova e lança esses metais para a região espacial ao redor, onde são capturados por novas estrelas que começam a formar seus próprios discos planetários. E o processo se repete. Portanto, como níquel e ferro têm a mesma origem, normalmente são encontrados juntos em planetas, luas, asteroides e cometas. Então, quando vemos muito níquel, mas nenhum ferro, nos perguntamos para onde o ferro foi, qual processo separou. E o segundo ponto, é estranho ver qualquer metal sublimando. Do 13 Atlas, dada sua distância ao Sol no momento dessa observação, ele ainda estava bem além de Marte, na região do cinturão de asteroides, que ainda é muito fria, e o processo de sublimação é impulsionado pelo calor. No caso do CO2, sabemos que ele não precisa de muito calor para derreter, mas quando falamos de metal, há algo diferente acontecendo. Provavelmente, a liberação massiva de CO2 está arrastando átomos de níquel junto com ela. Mas isso ainda não explica a deficiência de ferro, assim como o vapor de água apareceu de forma muito repentina na coma do 13 Atlas. O mesmo acabou acontecendo com o ferro. No final de setembro, os astrônomos começaram a detectar ferro pela primeira vez na coma, e então, muito rapidamente, a proporção de níquel para ferro mudou para uma combinação mais normal dos dois. Portanto, o 13 Atlas está se tornando mais normal com o tempo, mas está chegando lá de uma maneira muito estranha. Agora vamos falar sobre as caudas. Essa é outra área em que o 13 Atlas se comportou de forma diferente de um cometa comum, e isso se deve principalmente ao fato de que, na primeira vez que vimos uma cauda se formando ao redor do 13 Atlas no verão, ela estava apontando na direção errada. Esse objeto formou inicialmente uma cauda voltada para o Sol. Isso é incomum porque a cauda é considerada um efeito do vento solar interagindo com a coma. O vento solar sopra para longe do Sol e, portanto, esperamos que a cauda flua nessa direção. Nesse caso, não foi o que aconteceu, o que pode estar relacionado à formação precoce da coma, que foi causada pela alta concentração de CO2. Como o objeto começou a sublimar a uma distância enorme do Sol, é possível que o vento solar ainda não fosse forte o suficiente para empurrar a nuvem de gás e poeira para longe. O que vimos foi essa nuvem se acumulando no lado aquecido do objeto, o lado voltado para o Sol, antes de encontrar um vento forte o bastante para formar uma cauda convencional. E foi exatamente isso que o 3 Olhos Atlas acabou fazendo. Em setembro, uma curta cauda em forma de leque, apontando para longe do Sol, havia se formado, o que é bastante normal. Nem todos os cometas têm aquelas longas caudas brilhantes que estamos acostumados a ver nas ilustrações. O comprimento da cauda varia de acordo com a composição do cometa e sua distância ao Sol. Por exemplo, o Hale-Bopp é famoso por ter uma cauda gigantesca quando foi observado em 1997, mas ele também estava muito próximo do Sol naquele momento, a cerca de 0,9 UA. Meio UA mais perto do que o 13 Atlas jamais chegará. Por isso, naturalmente, ele sofreu muito mais sublimação e ação do vento solar, o que moldou aquela cauda espetacular. E é justamente nesse período que temos a observação mais próxima possível do 13 Atlas. Mas a imagem não vem da Terra,
e sim de Marte. No dia 3 de outubro, o objeto passa a apenas 0,19 UA do planeta vermelho, a menor distância que ele atingirá em relação a qualquer planeta do Sistema Solar. E isso é uma sorte enorme, porque temos muitas câmeras em Marte e ao seu redor, o que nos permitiu usá-las para fotografar o 13 Atlas. Esta é uma fotografia tirada pelo rover Perseverance diretamente da superfície de Marte. É assim que o objeto apareceria no céu noturno. Não é uma imagem perfeita. A câmera do rover não foi projetada para isso. Para capturar essa quantidade de luz, a câmera precisou fazer exposições de 30 segundos, e várias dessas imagens foram empilhadas umas sobre as outras. O resultado final se parece mais com um rastro do que com um objeto definido. E aqui está outra imagem do 13 Atlas, capturada pela sonda ExoMars da Agência Espacial Europeia, que orbita Marte. O objeto aparece um pouco mais nítido agora, mas ainda não há resolução suficiente para distinguir a coma brilhante da superfície do objeto em si. Para obter esse nível de detalhe, seria necessário fotografar com o Mars Reconnaissance Orbiter da NASA, que possui o telescópio mais poderoso em operação no sistema marciano. Infelizmente, no momento em que este vídeo foi produzido, essa imagem ainda não havia sido divulgada, se é que chegou a ser tirada. O fato é que o governo dos Estados Unidos passou por uma paralisação, e funcionários da NASA ficaram afastados até que certas questões políticas fossem resolvidas, o que pode levar algum tempo. Mas tempo é algo que temos de sobra agora, porque o Sol continuará bloqueando nossa visão do 13 Atlas até o início de dezembro. A partir daí, poderemos estudar os efeitos que o Sol causou no objeto, embora a distância mínima que alcançaremos seja de 1 UA. Isso acontece no dia 19 de dezembro. Nesse ponto, o 13 Atlas já estará bem a caminho de deixar o Sistema Solar, mas ainda há um último encontro próximo por vir. No dia 16 de março de 2026, o objeto passará a apenas 0,36 UA de Júpiter. Embora não tenhamos tantas câmeras ao redor de Júpiter quanto temos em Marte, temos pelo menos uma. Ela está na sonda Juno, que passou a última década observando o gigante gasoso e suas luas, e terá a chance de registrar uma última imagem do 13 Atlas antes que ele desapareça para sempre. A essa distância, o objeto estará esfriando, tornando-se menos ativo. Mas sua exposição ao Sol pode mudar tudo isso, adicionando uma nova camada de compreensão sobre esses objetos interestelares. É perfeitamente possível que muitas dessas características estranhas nem sequer venham do lugar onde o objeto foi formado, sendo apenas um acúmulo de elementos bizarros coletados ao longo do caminho. Por ora, só nos resta especular, mas mais respostas e provavelmente mais perguntas estão prestes a surgir.